É Lucas 7, 36 ao 38. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amém? Só até aqui. Senhor, nós te pedimos nessa manhã a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, a cobertura do teu sangue, Deus, e que o Senhor dos altos céus venha, Senhor, falar aos nossos corações, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra a nossa vida nesta manhã, abençoa o teu povo nesse lugar. Quantos aqueles nos assistem também, sejam alcançados pelo Senhor nesse dia. Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo, nós oramos e consagramos as nossas vidas ao teu dispor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Sentados, irmãos. É muito importante esse momento da escola bíblica, né? Quando a gente aprende um pouco mais da palavra. E eu acho tão gratificantes esses momentos aqui, que a gente não mede esforços para estar aqui com os irmãos pela manhã. E bom se todos também se esforçassem para estar participando, né? Pois bem, a gente continuando aquela mensagem, irmãos, lá do convite do fariseu, que Jesus foi até a sua casa para um jantar. E aquele fariseu muito cuidadoso com as celebridades, com as pessoas importantes que estavam chegando em sua casa, e Jesus ali sendo esquecido, e sem passar por aquele processo de recepção que todos os demais tinham passado. Então ele estava enfrentando uma situação muito difícil. Os seus pés não tinham sido lavados, ele estava com os pés sujos. Ele não tinha sido ungido com óleo. Ele não tinha sido beijado pelo anfitrião. Mas ainda assim ele deixou todos os seus afazeres. Ele deixou as pessoas que estavam enfermas esperando por ele em determinado lugar. Ele deixou todos os seus compromissos para honrar a sua promessa e estar naquela casa. Então Deus, irmãos, Ele não quebra a sua promessa. A sua promessa é sempre mantida, graças a Deus por isso. E Ele estava ali cumprindo a sua promessa, passando por tudo aquilo, todo aquele constrangimento, toda aquela situação desagradável. Mas o fariseu estava tendo o seu grande momento, o ápice do seu momento ali, em ter aquela festa, em ter aquele ajuntamento de pessoas importantes, e ele, por um determinado momento da festa, ele até esqueceu que Jesus estava ali. Certamente ele esqueceu, porque a conversa estava tão boa, os convidados eram pessoas tão ilustres, que Jesus Cristo estava ali mais como um entretenimento e ele nem lembrava dele. E muitas vezes as pessoas, elas fazem a mesma coisa, elas querem Jesus apenas naquilo que lhes satisfaz, naquilo que vai ser agradável para elas, como entretenimento, muitas vezes, em várias igrejas, como uma diversão, como algo que venha a ser atrativo para as pessoas, e muitas vezes não passa disso, somente disso. E é tão triste quando as pessoas fazem desta maneira, né? Agem desta maneira, conscientemente, inconscientemente, vivem uma vida religiosa, enquanto Jesus Cristo está sendo ignorado das suas vidas o tempo inteiro. E quando ele estava ali, havia uma mulher lá fora, uma mulher de má fama. A Bíblia diz que era uma mulher
de má fama, uma grande pecadora. Eu estava em casa e é interessante. A gente sofre demais por causa das nossas fraquezas. O maior sofrimento do eleito é não ser o que ele deve ser. O maior sofrimento. A gente, é como Paulo diz, o que eu quero, o bom que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Então era um sofrimento para ele. Aquela luta contra a carne. E é um sofrimento para nós também. Essa luta contra o nosso próprio eu. Mas o regozijo do fariseu, ao contrário, é mostrar aquilo que ele não é. É querer aparentar uma coisa que ele não é. Aliás, nós falamos no início que o fariseu é um ator. Ele não sabe, mas ele é um ator. Ele está representando o tempo inteiro. E aquela mulher, ela tinha consciência de quem ela era. Ela sabia que ela era uma mulher de má fama. Ela era uma prostituta, uma mulher pecadora, e ela carregava esse peso muito grande sobre os seus ombros. E ela ficou sabendo que Jesus estava naquela festa, Jesus estava naquele banquete, e ela queria arrumar de todas as maneiras um jeito de vê-lo. E ela foi entrando por ali, se esgueirando ali nas pontinhas dos pés, até porque todos a repudiavam. Ninguém queria aquela mulher naquele ambiente. E ela foi quase como que disfarçada entrando ali. E ela percebeu a situação constrangedora que Jesus estava passando. E ela viu Jesus ali, com os pés sujos, num canto, enquanto os ricos, os poderosos ali, os religiosos, conversavam, davam risada, batiam seus copos de vinho um no outro, se confraternizavam. Jesus estava em um canto, isolado, sozinho, naquela situação vergonhosa. E ela ficou tão movida com aquilo, e ela pensou dentro de si, como é que pode eles fazerem isto com ele? E é uma coisa realmente que não entra em nossa cabeça, como um homem pode ser tão indiferente para com Deus. Como um homem pode ser tão insensível para com a palavra. Como é que as pessoas podem rejeitar assim a boa dádiva, o dom perfeito, a graça de Deus, a misericórdia, a palavra de Deus para as suas vidas, e simplesmente nem se importarem com isso, e ficam ali como se fosse o dono da situação, e Deus é que fique no cantinho dele mesmo. E ela viu aquilo, e ela reconheceu que era ele. E nós podemos ver uma coisa, que ninguém nunca pôde olhar para ele e esquecer da sua aparência. Ela já tinha visto ele em outra ocasião. Ela já tinha ouvido falar a respeito dele. Então ela reconheceu que aquele era Cristo. E imediatamente, quando ela viu aquilo, ela saiu daquele lugar, porque ela desejou, ela foi movida a fazer algo. Uma prostituta. Agora, os religiosos não foram movidos a fazer alguma coisa. Os homens ali que diziam conhecer a Deus, não fizeram nada em relação à pessoa dele. No que diz respeito, quem ele era. O Salvador, o Messias, Cristo. Mas ela, uma prostituta, foi movida a fazer algo. Agora, irmãos, Deus escolhendo a pessoa. Deus indo em direção
da pessoa certa. Agora, olha que contradição. Ele estava no meio daqueles homens e aquela mulher nem foi convidada, mas ele foi enviado a ela. Ele estava sendo enviado a ela e ninguém sabia, nem ela mesma sabia. Quem poderia conceber a mente de Deus? Quem poderia conceber os seus planos para com a sua vida, para com a minha vida? Quem poderia entender isso? Mas ele tem um plano perfeito na vida daquele a quem ele escolheu. Ele tem um plano perfeito na sua vida, e da maneira mais insondável ele te alcança, ele te vê, ele vai até o encontro. Pode parecer que ele está indo no encontro de outro, mas não, ele está indo no teu. Às vezes está tendo um ajuntamento ali, e as pessoas estão dizendo que estão com ele e tudo, e ele está ali não por causa daquelas pessoas, mas por causa de outras que nem foram convidadas para aquele lugar. E ele está ali nem por causa delas. E elas nem sabem disso. Oh, que maravilha, a mente de Deus. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Os caminhos dele são muito mais altos do que o nosso. Quem entendeu a sua mente, quem foi o seu conselheiro? Aleluia. E ele vem ao nosso encontro da maneira mais maravilhosa, como ele estava indo ao encontro daquela mulher, uma prostituta. E às vezes, a gente discrimina as pessoas, como aquela mulher estava sendo discriminada. Agora é interessante. Ela era uma prostituta, é verdade, uma mulher de má fama. Mas naquela época, uma prostituta se vestia tão bem. Uma mulher de má fama tinha uma roupa tão composta. Eu acho que até para andar na rua tinha que ser. Ela poderia, até em locais fechados, não está bem apropriada com as suas vestes, mas na rua ela estava. Senão ela seria até apedrejada pelas pessoas. Até pouco tempo, se você voltar 50 anos atrás, as mulheres de má fama se vestiam muito bem do que a maioria das mulheres de hoje. Vestiam muito melhor. E hoje todo mundo perdeu a vergonha, perdeu o referencial, perdeu o temor, É uma coisa triste. Ainda mais no meio daqueles que se dizem servir a Deus. Se torna muito pior do que aquele que está lá fora, na sua cegueira. E a gente se concentra muito com adultério social, com a prostituição social, e esquece do adultério para com Deus. Outro aspecto. O adultério para com a palavra. Porque o que é o adultério? O adultério é a perversão daquilo que é verdadeiro. É você adulterar o que é verdadeiro. E as pessoas estão aí, fazendo isso. Estão vivendo debaixo disso, de uma verdade pervertida, sem se comodaldarem. E muitos não terão solução nenhuma para eles. Viverão enganados por toda a sua vida. Viverão dentro de uma doutrina errada, adulterada. Viverão dentro de um fanatismo. Viverão dentro de um secretismo religioso. Viverão dentro de uma idolatria. Viverão dentro de um clube religioso, levando o nome de cristão, de tantas coisas, mas vivendo uma verdade adulterada. E a gente se concentra muito no social e esquece dessa, que é a principal para com Deus. E que era exatamente aquela que aquele fariseu estava vivendo. Aquele fariseu não estava vivendo a verdade, porque se ele estivesse vivendo a verdade, ele reconhecia Jesus. Se a pessoa estiver vivendo a verdade, ele vai reconhecer a palavra, ele vai aceitar a palavra de Deus para a vida dele. Todinha. Ele não vai recusar e ficar com a doutrina, e ficar com o que o teólogo, com o que o homem falou, com o que uma igreja falou, ou com o que muitos nem falaram, porque ignora, vivem outras coisas, vivem só a parte
vamos dizer assim, que agrada a maioria. Mas se ele vê, ele vai querer, ele vai aceitar toda a verdade. E aquela mulher, ela estava reconhecendo, estava vendo o Senhor, vendo Jesus sendo ignorado ali pelos homens, Deus sendo ignorado pelos homens, sempre. É a nossa própria vida, nós vivemos a maior parte da nossa vida ignorando a Deus. E andando pelo nosso próprio caminho. Por quê? Porque somos orgulhosos, o homem é orgulhoso. Ele é orgulhoso de natureza. A gente demonstra orgulho o dia inteiro. Grande parte do dia estamos sendo orgulhosos. Estamos ignorando as pessoas. Às vezes eu fico até, meu Deus, dentro da igreja tem irmãos que têm dificuldade de se aproximar dos outros. Tem dificuldade de estender a mão para um visitante. Que tem dificuldade de abraçar um irmão que ele não tem relacionamento. Mas o que é isso? É timidez? Ou será que é orgulho? Porque na hora que essas coisas se quebram, e aqui a gente vai entrar uma coisa muito interessante, maravilhosa, que é a questão do lavar os pés, que eu acho que é onde é a maior oportunidade da quebra de orgulho na vida de uma pessoa. Quando algo assim acontece de uma forma espiritual, não pode haver mais barreiras. Agora, como aquele lacaio ali, gente, ele deixou Jesus passar e não lavou seus pés. A única forma de nós entendermos é que ele foi instruído para isso. Para não lavar mesmo. E quanto de nós queríamos estar na posição dele? Ou que Deus nos desse a condição de voltar no tempo e ficar por 20 minutos na posição daquele lacaio e depois voltar só para lavar os pés de Jesus. Ah, se Deus nos desse essa oportunidade de fazermos isso. Agora, Ele nos dá essa oportunidade hoje. Quando você lava os pés do seu irmão, você está lavando o dele. Você pode lavar os pés de Jesus hoje? Sim. Você pode. Como aquela mulher fez. Aleluia. Então aquela mulher de má fama desceu rua abaixo. E ela foi atravessando a rua, chamando a atenção de olhares das pessoas que estavam voltadas para aquele jantar, para aquela festa. E aí aquela mulher começa a seguir uma direção contrária e todo mundo fica olhando. Até porque ela era conhecida. E começaram a dizer, lá vai ela, para onde ela vai? Será que vai atender algum cliente? Onde será que ela está indo? E ficavam rindo. Mas não sabia o que passava pelo coração daquela mulher. Esse é o nosso grande problema. A gente julga sem saber o que passa no coração da pessoa. Deus tem misericórdia de nós. Porque nós fazemos coisa parecida. E ela foi, desceu ali. Se dirigiu até um tipo de sótão, um local meio escondido, onde ela morava. Subiu ali aquelas escadas, foi até aquele quarto. E ali ela já estava chorando, aquela mulher. Ela estava numa situação, num conflito, num dilema muito grande, porque ela estava brigando com a sua indignidade. Ela queria fazer algo, mas ela era digna para isso? Isso é o que vinha dentro do seu coração. Eu sou digna de fazer o que eu pretendo fazer? Mas ela não sabia. Ela não tinha uma resposta. A única resposta que ela tinha é que ela tinha que fazer. Porque quem sabe ela não teria outra oportunidade. E a gente sempre adiando, sempre vivendo
Oh, meu Deus, longe da nossa maneira. Por que a gente não deixa o Espírito Santo nos levar, nos impulsionar mesmo, e a gente abraçar o que Deus nos chamou para nós sermos? Mas a gente se preocupa mais conosco, a gente se preocupa com o nosso descanso, de estar em casa, de estar passeando, de estar assistindo uma televisão, de estar comendo uma coisa boa. Tão bom quando você vai fazer algo assim e vê um sentimento em você e você larga aquilo. E você vai para os pés de Jesus. Ela subiu naquele quarto, foi talvez em cima de um móvel, um guarda-roupa, tinha um baú pequeno, e ela pegou aquilo e abriu, e ela chorava quando ela fazia isso. E ela pegou aquele saquinho com moedas, e ela começou a contar aquelas moedas, e ela contava aquele dinheiro e chorava. Sabe por quê? Porque ela sabia como ela tinha ganhado aquele dinheiro. E ela vivia um conflito. Mas como é que eu vou fazer isso? Ele vai saber de onde esse dinheiro veio. Ele vai saber. E aí ela fechava o saco, botava no baú e fechava o baú. Só que quando ela fazia isso, ela se sentia pior. Então ela abria o baú de novo e pegava as moedas novamente. E começava a contar as moedas e chorando. E ela pensava dentro dela, mas é só isso que eu tenho. Ele vai entender. Ele há de compreender, ele há de me perdoar. Ele há de aceitar. É tudo que eu tenho. Ele certamente vai entender. E ela, com as mãos trêmulas ali, tremendo, pegou aquele saquinho com dinheiro, guardou ali nas suas roupas, nas suas vestes, ou dentro do seio, como as mulheres antigas faziam. E foi. Seguiu. E foi próximo ali, havia um armazém. E aquele armazém possivelmente devia ser ou do fariseu ou de algum parente, alguma pessoa da mesma classe. E havia um homem ali. E aquele homem não estava muito satisfeito, porque o seu dia não tinha sido muito bom. Talvez ele não tinha vendido o suficiente. E ele não estava muito bem-humorado. E de repente, segundo ele pensa, para estragar o seu dia, aquela mulher entra no seu estabelecimento. E ele baixa a cabeça. E ele começa a pensar, o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher veio fazer aqui? Todo rabugento, irritado, mas bem religioso. Como todo bom fariseu e bom judeu da época. Desprezando as pessoas, maltratando as pessoas, não amando aos pobres, mas religioso. Sua Bíblia ali aberta. Se fosse nos dias de hoje, talvez com alguma imagem na parede, talvez com um versículo bíblico, religioso, não amando o próximo, mas religioso. E a mulher chega, e ela já sabe que ele está discriminando ela. Ela já sabia por onde ela passava, ela sabia que as pessoas não estavam se agradando da sua presença. Mas o que ela faz? Ela já chega e já coloca as moedas em cima do balcão. Porque colocando as moedas em cima do balcão, as coisas já mudam de figura.
Ele ouvindo o barulho das moedas em cima da mesa, as coisas mudam. Por quê? Porque tem dinheiro. O dinheiro está aqui, então o negócio muda de figura, o tratamento é outro, a forma de olhar a pessoa é outra. Por quê? Porque ela tem dinheiro. A forma de lidar com ela muda, porque tem dinheiro. E aí eles provam com as suas atitudes que o Deus deles é o dinheiro. Eles não vivem em função do Evangelho, eles não vivem nem em função da sua própria religião, nem do que professam crer. Eles vivem em função do dinheiro. É por causa do dinheiro. Tira o dinheiro, tira tudo, e coloca só pobre em volta, e vê se fica a mesma coisa. Só pessoas que não têm condições de dar nada. Pede para dar metade dos bens aos pobres. Metade dos bens foi Zaqueu. Jesus mandou aquele rico dar, foi tudo. Pede para ver. Não aceita. Como é que vai aceitar? E ela colocou ali as moedas, e ela disse: eu quero um vaso de alabastro, o melhor que tiver na loja. E ele: tudo bem, mas deixa eu contar primeiro as moedas, para ver se você tem condições de pagar. É um avarento miserável mesmo, né? E ele foi lá e contou as moedas, e viu que ela tinha aproximadamente 180 denários romanos, e ele falou: não, o seu dinheiro dá para você comprar o nosso melhor unguento. E ela comprou. Ela queria o melhor. Ele merece o melhor. O melhor das nossas forças, o melhor do nosso dinheiro, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida. Ele merece o melhor que nós temos. Não é o pior, não. O pior do nosso tempo, o pior das nossas forças. Quando der, é melhor nem fazer. Se for para fazer quando der, então não faça. Faça quando não der. Porque quando não dá e você faz, você está dando o melhor. Quando você não tem condições e você dá, você está dando o melhor, como aquela viúva fez. Quando você não tem forças, quando você não tem tempo e você faz, você está fazendo o melhor. E ela pegou todas as suas economias para comprar aquele unguento. Agora, só Deus sabe o que se passava em sua mente, em seu coração. Aquele homem nunca sonhava para que serviria aquele unguento. Talvez ele deve ter tido até um pensamento maldoso em relação àquilo, porque era um perfume. Agora vê quantas pessoas foram condenadas ali, sem saber. E a mulher que estava sendo condenada aos olhos dele ia ser salva. Essa contradição, ela é a nossa grande esperança no fim da história. Ela é maravilhosa demais. E aí ela pegou o melhor ali, guardou entre si no meio de panos aquele vaso. Ela pega o vaso de alabastro, coloca ali entre as suas roupas e vai. E volta o caminho todo em direção à festa, em direção ao jantar, sendo censurada por toda a esquina, por todo lugar que passava. Mas isso é o crente, irmão. Quando ele está obedecendo a Deus, ele tem que ser censurado por onde ele passa, o que ele faz, a maneira que ele
está se vestindo, a maneira que ele está andando com as pessoas, com quem ele anda, ele tem que ser censurado mesmo. Porque a mente natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Porque é loucura para eles. E eles ficavam perguntando: olha, ela voltou. O que será que ela foi fazer? Ela voltou de volta. Será que ela não encontrou o cliente? E davam risada. O que será que aconteceu? Olha, irmãos, eu acho que a pior das brincadeiras é aquelas brincadeiras que denigrem, diminuem as pessoas. Onde você faz deboche dos outros. Tem muitas formas de brincar e de dar risada, mas essa para mim é maligna, completamente. Você faz pouco caso das pessoas. E eles estavam fazendo pouco caso daquela mulher e rindo dela. Agora você vê, a maioria deles, sexualmente, não havia nada que condenasse. Tinham suas esposas, tudo certo. Não havia nada errado, aparentemente, nas suas ações. Não bebiam, não andavam embriagados, não fumavam. Parecia tudo correto nas suas vidas. No entanto, o que eles estavam fazendo em relação ao Senhor? Qual era a atitude deles em relação a Deus, em relação à palavra, em relação a Jesus Cristo que estava lá dentro? Ignorando. Confiando na sua religião. Confiando em si mesmo, em Caifás, no homem, na instituição de então, o Sinédrio. Confiando nessas coisas. Seguros em si mesmo, mas desprezando a Jesus Cristo. E Jesus diz: esse povo honra com os meus lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Isso é o que Jesus Cristo disse a respeito destes. E aí ela teve que se apressar, porque já estava ficando tarde. Você viu que hoje a gente não vai concluir esta palavra, né? Graças a Deus por isso. A gente vai concluir ela talvez na próxima semana. Então ela veio se apressando, porque já estava ficando tarde, e havia uma multidão, a multidão tinha aumentado ainda, e ela tinha que arrumar um jeito de chegar ali no meio daqueles ricos, porque era justamente onde Cristo estava. E ela ficava perguntando: como eu vou fazer? E ela foi ali de tal maneira, ousadamente, entrando festa dentro, rompendo as barreiras e chorando, enfrentando a discriminação, enfrentando a disputa, enfrentando tudo, abrindo caminho através da multidão, abrindo caminho com cotoveladas e até mesmo um pouco de empurrão através da multidão, para chegar até Jesus Cristo, para chegar até o seu objetivo. E essa é também uma lição maravilhosa para nós. Abrirmos caminho pelo mundo, pelas coisas que nos cercam, pelas multidões que nos cercam, acotovelando de um lado para o outro, a vulgaridade, as coisas que nos assediam tão fortemente, rompendo e vencendo elas, para chegarmos até o nosso objetivo, que é Cristo, para estarmos diante dele, deixando de lado todas essas coisas, o entretenimento, as coisas boas da vida, mas com o objetivo e com o propósito de chegar até Deus. Ah, se todos nós pensássemos assim, né? Se todos nós tivéssemos essa dedicação, essa determinação de rompermos com as coisas, de não importar com o que os outros estão falando ou o que está pensando ao nosso respeito. Por que a gente dá tanto valor a isso?
Por que a gente se importa tanto com o que os outros estão pensando, ao ponto de querermos agradar? Nós não temos que agradar. Não é questão de ser mal educado, é questão de ser cristão mesmo, só isso. Não é ser mal educado com os outros, mas é saber o que nós queremos para nós e rompermos em direção a isso. E aí eu pergunto para você que está em casa, para você que nos ouve, o que você está fazendo para servi-lo? Ou o que você está esperando para tomar uma atitude e romper com as opiniões e com as barreiras que lhe cercam, e seguir a Cristo, e amar a Cristo, e se render a Ele? O que você está esperando para você fazer isso? Não existe desculpa para dizer: ah, mas eu sou tão fraco, ah, mas eu sou tão pecador, ah, mas a minha vida é tão errada. E daquela mulher? E daquela prostituta? Ela não estava sendo menos envergonhada do que Cristo estava. O tanto que Jesus estava passando constrangimento, ela também estava passando, pelo lado moral dela. Mas ela não se importou. Ela foi. Ela não colocou aquilo como desculpa. Por quê? Porque Deus estava atraindo ela definitivamente. Deus está te atraindo definitivamente para Ele. Entenda e aceita isso em seu coração. E seja liberto desses demônios que te prendem, dessa obra do diabo, dessa religião humana e maligna, desse sistema feito por homens. Rompa tudo isso, todas essas barreiras, e vá até Cristo. Ela estava abrindo caminho até poder chegar a Jesus. Quem estava abrindo caminho? Ela estava abrindo. Deus estava nela? Estava. Mas quem estava caminhando ali, empurrando as pessoas, era ela. Às vezes Deus está nos incomodando e a gente não dá vazão àquilo. Está incomodando para você orar? Se levantar cedo, na madrugada? Às vezes está escuro, Deus te incomoda, Deus te acorda para você levantar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos de oração, e você não levanta. Deus deu o sentimento e você não correspondeu. É o sentimento, às vezes, de estar no culto, é o sentimento de falar com alguém a respeito do Senhor. Esse é o momento. Não é eu também ficar tagarelando, não. É no momento que Deus está movendo, é que nós temos que agir. E aquela mulher, ela estava dando vazão a todo esse sentimento. Que coisa maravilhosa estava acontecendo na vida dela. Que coisa maravilhosa acontece em nossas vidas e ninguém vê. Mas não precisa. O importante é a gente ter consciência disso. Irmos até Ele. Ela queria chegar até Ele. Ele estava lá com os pés sujos. Meu Senhor sentado ali, esquecido. Ela queria ir até Ele lavar os seus pés. Ela queria aqueles pés que mais tarde seriam cravados por pregos pontiagudos ali na cruz, e o seu sangue seria para a nossa salvação. Ela queria lavá-los. Ela queria beijá-lo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Ele veio para manter a sua promessa e não foi recebido.
E às vezes as pessoas ficam aí orando, pedindo que Deus visite a sua vida, igrejas, denominações, pastores pedindo um avivamento, e o que eles precisam é um avivamento da palavra, é um avivamento de uma mensagem, de uma trombeta, mas isso eles não querem receber. Eles gritam, pulam, pregam, ficam sem voz, mas não querem recebê-lo, não querem receber o verbo, a palavra de Deus. Querem emoção, querem sensação, mas depois que aquela sensação passa, não fica nada. Agora a semente, ela fica. A semente não é a sensação, a semente é a palavra, esta fica quando ela entra. E essa vai crescer e vai produzir fruto. E são frutos para Deus, são frutos de vida eterna. São frutos que vão direcionar o povo para o lugar certo, que é aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos, a cada dia, estarmos aos seus pés, aprendendo dele, como Maria esteve quando recebeu em sua casa. Marta só queria cuidar das coisas, mas Maria ficava aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Que grande mulher! Seja uma grande mulher, seja um grande homem, aos pés de Jesus Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh, aleluia!